Mais uma vez, boa noite a todos vocês que estão chegando, vocês estão entrando aqui para participar dessa ministração hoje. Eu tenho certeza que eu vou ser canal de Deus para a sua vida, para a sua família, e eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a sua vida e para a sua casa, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Deus, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos pela tua presença, pela vida que temos, pelo dom da vida, te agradecemos pelo teu Espírito Santo que está em nós, pela tua proteção, porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido todos esses dias da nossa vida, e nós colocamos essa reunião, esse culto online nas tuas mãos. Eu abençoo a todos que estão em suas casas agora, a todos que estão assistindo, que vão assistir esse culto online, e que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês, abençoando e guardando a vida de você e toda a sua família, em nome de Jesus, amém e amém. Quero te lançar um desafio. Vocês que estão comigo no Instagram, o que você faz? Pega esse aviãozinho que está aí do seu lado, do lado do comentário, tem um aviãozinho assim voltado para cima, aperta, convide o maior número de amigos possível para participar dessa ministração hoje, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, através da minha vida, da minha instrumentalidade, para te abençoar, amém? Mais uma vez lembrando, hoje é o nosso culto online de terça-feira, e Deus com certeza tem uma palavra tremenda para a sua vida e para a sua família, vai ser bênção demais. Eu queria partilhar com vocês hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração, para partilhar a vocês. Eu não vou ler um texto específico, mas eu vou citar alguns textos base, para ser base para aquilo que você vai receber, que você anotasse aí agora, né? Se você quiser, anote, medite nesses textos depois, que eu vou te dar alguns textos que vão ser base para aquilo que eu vou estar ministrando para a vida de vocês. No livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27, Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27, livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 24, livro de Eclesiastes, o capítulo 11 e 12, livro de Eclesiastes, fala sobre o tema que eu vou trabalhar. Também o livro de Mateus, novamente, Mateus capítulo 6, o verso 19 ao verso 21, e o verso 25 ao 34. Então são vários textos que nos dão base. Tem muitos outros textos que dão base para aquilo que vou partilhar com vocês hoje, mas esses textos que eu estou partilhando com vocês vai te dar bastante base bíblica para tudo que vou partilhar e ensinar e ministrar para a vida de vocês hoje. Eu quero falar hoje com vocês sobre os 3 capitais que ao longo da nossa vida nós ajuntamos, nós construímos, os 3 capitais. Ao longo da nossa vida, nós sempre estamos diante dos desafios dela, construindo, adquirindo bens, sejam eles materiais, intelectual ou espiritual. Eu quero partilhar com vocês hoje sobre os 3 capitais que nós juntamos ao longo da nossa vida. Você, durante a sua vida, você vai construir, vai se capitalizar. Eu vou usar essa palavra, mas você vai entender tudo que eu quero partilhar com vocês hoje. Existem 3 tipos de capital, ok? Eu quero primeiro falar para você o que significa a palavra capital. Se você pegar o simbolismo lá, se você for um Aurélio, um dicionário popular, qualquer um outro tipo de dicionário, você vai encontrar definições sobre o que é capital. Eu vou te dar a definição do dicionário. Capital é um fundo de bens adquirido ou herdado. O que é um capital? É um fundo de bens adquirido ou herdado, ok? Então aquilo que você adquiriu durante a vida, ou você herdou dos seus pais, por herança de alguém, isso é capital. Capital é um patrimônio juntado ao longo do tempo. O que é um capital também? Uma outra definição. O capital é o patrimônio
o conteúdo que você vai gerando ao longo de um período e de um tempo. Podemos dizer que o capital é aquilo que você está juntando ao longo da sua vida, tá ok? Capitalismo, vamos entender o que é capitalismo. Nós vivemos num país capitalista e as pessoas têm muita dificuldade com o capitalismo. O capitalismo significa sistema socioeconômico baseado na predominância do capital sobre os demais valores. Capital é aquilo que acumulamos ao longo da nossa vida. Capital é aquilo que somamos ao longo da nossa vida. Tudo que você vai adquirindo, somando, conquistando ao longo da sua vida, isso é um capital, ok? Na verdade, vamos pensar dessa forma. Olha essa colocação que eu vou dar para você. No fundo, por mais que se você tem um pouco de dificuldade com essa introdução, quando eu estou falando de capital, segura aí na live e me deixa terminar essa ministração toda. Eu tenho certeza que você vai ser muito, mas muito, muito abençoado hoje com essa palavra, amém? Sem preconceitos, quebre os seus preconceitos. Você nunca atrai uma bênção quando você se posiciona com preconceito, tá bom? O capital é aquilo que você juntou ao longo da sua vida, que você construiu, que você batalhou para alcançar. Então, o capital de uma pessoa, de uma família, de um casal, é o troféu de todo o trabalho árduo durante a vida. Salomão fala muito sobre isso, sobre o trabalho dessa vida. Salomão chega até a dizer que muitas vezes isso se torna enfado, mas por mais que é trabalhoso, Deus nos colocou nessa terra, veja, Deus nos colocou nessa terra e disse que essa terra seria nossa. Essa terra não pertence ao diabo, essa terra não pertence e não foi dada aos anjos que habitam o céu. Essa terra não foi dada aos querubins, aos serafins. Essa terra foi dada aos homens. Desde Gênesis nós vemos isso. Desde lá de Gênesis nós vemos Deus dizendo, quando Deus criou Adão e Eva e a sua descendência, Deus diz, essa terra eu estou dando a vocês, e vocês vão cultivar, vão trabalhar nessa terra, vocês vão conquistar nessa terra e vão viver nessa terra. Enquanto nós vivemos, enquanto não morremos, nessa esfera de vida, nesse plano de vida que é passageiro, mas é um plano de vida que nós habitamos aqui nessa terra, nós não temos uma outra coisa a fazer, a não ser tomar posse daquilo que Deus nos colocou como herança. A terra não pertence ao diabo, a terra pertence aos filhos de Deus. Consegue entender isso? Se você conseguir entender isso, tudo vai se abrir na sua cabeça. Deus diz assim, os céus me pertencem e a terra eu dei aos filhos dos homens. Deus afirma isso, que Ele deu a terra. E durante toda a nossa peregrinação, nosso caminhar aqui na terra, Deus nos desafia a possuirmos a terra. Veja, o povo de Israel ficou durante 437 anos, 400 anos, escravo no Egito, trabalhando de escravos, sem ter casa própria. Eles moravam num assentamento que era cedido pelo faraó, eles não tinham casa própria, eles não tinham territórios, e eles trabalhavam, a nação de Israel trabalhou durante 400 anos para o enriquecimento do faraó. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito, e Deus os leva para a terra prometida, aquilo era uma promessa que já tinha sido dada a Abraão há muitos anos atrás, que Deus daria uma terra abençoada, e Deus disse, uma terra que vocês vão poder ter casas, que vocês vão poder ter gado, que vocês vão poder plantar, que vocês vão poder desenvolver tanto o sistema agrário, pecuário. Deus, desde Adão, quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, Deus já deu um lugar para eles, aqui dentro desse planeta Terra, num lugar chamado Éden. Deus construiu o jardim, a primeira casa do primeiro casal da terra, que Deus criou, Adão e Eva, e Ele colocou e disse, vocês vão governar e tomar conta disso. Então as promessas de Deus, enquanto vivemos,
que durante o período e o ciclo de vida que nós estamos nessa terra, nós temos que nos apropriar dessa terra e tomar posse dessa terra. E essa terra não pertence ao diabo, como eu disse, nem aos filhos do diabo, mas pertence aos filhos de Deus. Então se aproprie disso na sua vida, se aproprie que essa terra, ela pertence aos filhos de Deus. E você, como filho de Deus, também tem direito de tomar posse nessa terra, ok? E durante o período da nossa vida nessa terra, nós construímos 3 tipos de capital. Eu vou falar nessa noite, nessa ministração, sobre os 3 capitais que ao longo da nossa vida nós ajuntamos, nós construímos, nós adquirimos. O primeiro capital é o capital material, ok? E ele não pode ser desprezado. No fundo, muitas pessoas acham que é pecado você adquirir bens materiais. Isso seria falta de sabedoria, desprezá-los? Veja, você está agora, provavelmente, não em pé como eu, provavelmente você está sentado numa cadeira que foi comprado com recursos financeiros, material. A cadeira é um elemento material e você comprou com recursos materiais. Essa televisão que talvez que você esteja me assistindo, esse celular que você está segurando, essa roupa que você está vestindo, a comida que você comeu antes de me assistir, ou talvez esteja jantando e me assistindo, né? Tudo isso vem dos recursos materiais. Então nós não podemos ser faltos de inteligência e desprezarmos o aspecto material, sendo que Deus nos criou com um corpo físico. Se o material não fosse importante, nós seríamos seres espirituais e não estaríamos numa matéria física. Habitamos num corpo físico, consegue entender isso? Então não tem como nós, como cristãos, nos desconectarmos, desprezarmos, desvalorizarmos o aspecto físico e material das coisas. Nós vivemos numa terra palpável. O mundo espiritual existe. Eu e você somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Isso é uma verdade, mas por habitarmos num corpo, precisamos comer todos os dias, precisamos nos alimentar. Se você não se alimentar, você vai ficar doente, você vai morrer, você não vai sobreviver. Então é falta de inteligência simplesmente nós não reconhecermos que o aspecto material é importante para a nossa vida. Você, por exemplo, agora está na sua casa, seja uma casa simples, seja uma casa maravilhosa. Você vai deitar numa cama hoje. Você precisa de uma cama para descansar. Então o aspecto material ele é fundamental para a nossa vida. Amanhã provavelmente você vai trabalhar, e os que não estão podendo trabalhar estão tentando trabalhar em casa. O aspecto material é importante. A própria Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar. A Bíblia diz que Deus abençoa o que trabalha e não abençoa o que não trabalha. A Bíblia diz que o Senhor abençoa o fruto do trabalho das mãos daqueles que são dele. Então o próprio Deus fala sobre o trabalho. A Bíblia diz em Provérbios, vai ter com a formiga o preguiçoso. O próprio Deus diz assim, você que é preguiçoso, vai aprender com as formigas como elas trabalham, que elas não param. Então a parte física, material, ela é importante. Deus é um Deus de prosperidade. E uma das áreas que Deus quer prosperar a sua vida também é no aspecto material. Deus quer prosperar você. Eu posso dar uma palavra de Deus para a sua vida? Quem recebe, diga eu recebo para a minha vida. Pode dar um glória a Deus, pode dizer aleluia. Diga eu recebo uma palavra de Deus nesse momento. Deus quer te abençoar materialmente, financeiramente, para que você tenha recursos, para que você seja abençoado, para que você dê o melhor para a sua família, né? Para que você dê o melhor para os seus filhos, para que você dê o melhor para suas filhas, que você possa colocar o melhor dentro da sua casa. Então isso é importante. Seria falta de sabedoria nós não valorizarmos o aspecto material da nossa vida. Você precisa de um carro para se locomover. Não é maravilhoso você poder entrar no seu carro, ir para o supermercado, fazer despesa? Se você não tem um carro, você tem que entrar num ônibus, tem que ficar esperando num ponto. Então vamos ser inteligentes e vamos ser honestos. Quem não gostaria de ter recursos materiais
suficientes para viver uma vida abençoada e boa. E Deus, Ele mesmo estabeleceu que a parte material ela é fundamental para a nossa vida e para a nossa existência durante os anos que vamos viver nessa terra, ok? Esse é um projeto que Deus começou desde o Éden. Desde o Éden, o ser humano já se relaciona com aquilo que é material, com aquilo que é físico, porque nós somos também corpo físico. Não é a coisa mais importante da nossa vida, mas é algo fundamental para a nossa subsistência e para termos uma vida abençoada. Então, o primeiro capital é o capital de bens material, que ao longo da sua vida você vai adquirindo e conquistando, ok? Alguns conquistam mais, outros conquistam menos, mas o importante é que cada um de nós comecemos a nossa vida adquirindo algumas coisas, desde os móveis que você começa a comprar para sua casa, do carro que você adquiriu. Como não é gostoso? Você vai lá, compra um carro, você conseguiu pagar o carro, quitou o carro, você olha e diz, poxa, isso aqui foi uma conquista que eu e minha esposa, eu e minha família conquistamos. Você vai lá, compra um jogo de sofá para colocar na sua casa, compra um jogo de quarto, uma cama gostosa para os seus filhos, né? Estou com o pastor Eduardo aqui, que é um dos pastores da minha equipe, uma pessoa fantástica, que tudo acontece aqui por causa do Eduardo, né? Se não fosse Eduardo, cada um na sua função, eu aqui no meu trabalho, o Eduardo ali cuidando das coisas. O Eduardo tem 3 filhos, certo, pastor Eduardo? E como é gostoso você chegar em casa e ver os 3 filhos, cada um deitado na cama. Eu lembro quando eu tinha minhas 3 filhas, e aí eu me lembro, eu vou até dar um testemunho para vocês aqui agora. Quando eu comecei minha vida, eu era muito pobre, e eu me lembro que um dia minha filha Andressa disse assim, pai, o senhor não vai comprar um colchão novo para mim? O meu colchão já está usado, não está dando para ficar legal nesse colchão. Então, como é gostoso você poder ter recursos para dar uma cama melhor para o seu filho, uma roupinha melhor para o seu filho, isso é maravilhoso. Então vamos entender que o capital de bens materiais ele é importante e também faz parte da nossa vida a conquista de nós crescermos. Sabe aquele sonho da casa própria? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos em época de pandemia, mas hoje eu tomei uma decisão de não falar de coronavírus nem de pandemia, só estou passando rapidinho aqui. Então, independente do que nós estamos vivendo, dessa realidade que nós estamos vivendo, não deixe os seus sonhos serem esquecidos, ok? Hoje de manhã, eu fiz uma live bem rapidinha falando sobre os 2 discípulos caminho a Emaús, aonde Jesus havia morrido, Jesus tinha dado a sua vida por nós, ele tinha sido sepultado e 2 dos discípulos desistem do projeto e voltam para Emaús, saindo do projeto de Deus, que era para ficar em Jerusalém e continuar. Deixa eu dizer uma coisa para você, coronavírus não acabou com a sua vida e nem vai acabar com a sua vida não, fique tranquilo. Eu tenho até profetizado que você não pegará coronavírus, e se você pegar ou eu pegar, a imunidade e a saúde de Deus em nós será mais forte do que o coronavírus, e nós vamos viver em nome de Jesus. E eu libero uma palavra, que essa saúde, que esse Deus chamado Jeová Rafá, o Deus da saúde, esteja sobre a minha vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. E você ainda vai ter muitas conquistas, muitos sonhos serão realizados, mesmo diante do momento que nós vivemos. Eu profetizo e declaro que você que tem um sonho de ter uma casa própria, você terá ainda. Você que deseja ter uma casa abençoada, você terá. Deus vai abençoar você, e enquanto Jesus não voltar, e eu vou te dizer outra coisa também, nada vai ficar para o anticristo, viu? Nada, porque tem gente que fala assim, não posso ter nada aqui na terra, porque vai ficar tudo para o anticristo. A Bíblia já diz qual é o destino do anticristo, do falso profeta e da besta. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então o destino deles está traçado. Nada será do anticristo, nem do falso profeta. Tudo pertence a Deus, e nós somos aqui embaixadores de Deus. Nós somos filhos do Deus que é dono de tudo. Você pode não ter tudo ainda, mas você tem um Deus que é dono de tudo. Se aproprie daquilo que pertence ao nosso Deus. Deus nos deu a terra, e a terra, enquanto vivemos, é o limite daquilo que Deus nos deu. Você pode alcançar muitas coisas, e eu quero dizer para você, mesmo nesses dias de pandemia, que nós estamos revendo um monte de coisas, e realmente vendo algumas coisas que são importantes, outras que não são para nossas vidas, isso não pode roubar de nós a verdade de que Deus quer nos abençoar
financeiramente, materialmente, e Deus quer te prosperar e te dar uma condição de ter um recurso e construir um patrimônio para sua família. Aliás, vou te citar mais um texto bíblico, que são muitos textos bíblicos, fortalecendo a importância dos bens e de você construir recursos ao longo da sua vida, adquirir recursos materiais. A Bíblia diz, eu estou falando que a Bíblia diz, não é o Arão que está dizendo. A Bíblia diz que o homem de bem é o homem segundo o coração de Deus. Ele deixará herança aos filhos e aos filhos dos seus filhos. O homem de bem repartirá herança aos filhos e aos filhos dos seus filhos. Eu estava aqui antes de começar esse culto, não é, pastor Eduardo? Partilhando de que Deus já me abençoou ao ponto de poder abençoar minhas filhas e meus genros. E isso é um sinal de que eu sou alguém que Deus abençoou. Felizes são os pais que podem abençoar os filhos. Por isso que eu estava dizendo aqui que na definição de capital são bens tanto herdados como adquiridos. Um capital é algo que foi herdado ou adquirido. Se o seu pai e sua mãe foram trabalhadores, honestos, pessoas de Deus, abençoados por Deus, eles deixaram uma herança para você. E o normal, segundo a Bíblia, olha o que a Bíblia diz: o homem de bem, o homem abençoado, o homem próspero, o homem segundo o coração de Deus, deixará herança aos filhos e aos filhos dos seus filhos. Ou seja, o homem abençoado, um casal abençoado, ele vai deixar herança para os filhos e para os netos. Isso é uma pessoa abençoada. E eu profetizo e libero sobre a sua vida que você terá recursos para prosperar, para adquirir um patrimônio nessa terra, enquanto Deus te concede vida nessa terra, que você viva abençoado e que tenha condições de abençoar até os seus filhos e os netos seus que vão chegar. Eu já tenho a minha primeira neta que nasceu e a segunda que vai nascer agora em final de setembro e outubro, e eu já tenho preparado algo para deixar para a vida delas. Se Jesus voltar, eu vou subir e elas vão junto comigo, minhas filhas, meus genros, minha igreja, meus amigos, nós vamos todos subir com Jesus. Mas se Jesus não voltar nesses próximos anos, mesmo que está próximo à sua volta, ok? E eu morrer antes, eu vou deixar uma herança para as minhas filhas, e eu vou cumprir um princípio bíblico que diz que o homem de bem deixa herança aos filhos e aos filhos dos seus filhos. Então eu já tenho feito isso. Por quê? Porque Deus tem me abençoado, tem abençoado o fruto do meu trabalho. Então isso é herança material. Eu quero falar agora sobre o segundo capital, perdão. Nós falamos sobre o primeiro capital, que é o capital de bens material, que ele é importante, nós não podemos desprezar. Mas nós temos o capital de bens intelectual. É assim que eu defini. O capital de bens intelectual. O que é o capital de bens intelectual? Esse capital tem uma importância vital para a nossa vida. Ele é extremamente importante. É a capacidade natural do homem, que Deus deu ao homem, proporcionou ao homem, a inteligência para crescer intelectualmente, formar-se intelectualmente, se preparar para a vida. Por exemplo, não é normal que você viva uma vida toda e não construa, não adquira um capital de bens intelectual. E quando eu estou falando de capital de bens intelectual, eu estou falando da sua formação profissional, da escola fundamental que você fez, desde quando você foi para a escola, quando você tinha 6, 7 anos de idade, e você foi fazer o primário fundamental, fez depois 1º ao 4º ano, que é o ensino fundamental, fez depois do 6º ao 8º ano, depois você foi fazer uma faculdade ou um curso técnico. Então, o capital de bens intelectual envolve toda a sua formação intelectual, seus conhecimentos, sua sabedoria, sua inteligência agora sendo canalizada para se preparar para a vida. Eu investi anos da minha vida para ter um capital de bens também intelectual. Eu sou psicanalista, eu sou teólogo formado, eu fiz mecânica geral, eu fiz desenho mecânico, eu fiz um curso técnico de desenho arquitetônico, eu fiz vários cursos de venda,
Eu investi durante a minha vida conhecimento, sabedoria, eu li muitos livros, eu fiquei durante mais ou menos uns 20 e poucos anos da minha vida, lendo pelo menos 1 a 2 livros, 3 livros por mês. Eu comia livros. Eu devo ter hoje mais ou menos uns 2.000 a 3.000 livros. E uma boa parte desses livros, talvez uns 1.300, 1.500 livros dos meus livros, eu já os li. E é por isso que eu tenho um monte de conhecimento, por isso que eu cresci. Se uma pessoa vir falar comigo sobre física quântica, eu tenho uma noção de física quântica. Se a pessoa vir falar comigo sobre política, eu tenho uma noção sobre política. Tenho uma noção sobre história, sobre geografia, sobre mecânica. Eu tenho uma noção. Por quê? Porque eu investi conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem... Por exemplo, vou te dar uma base bíblica. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 15 e diante. Diz, para tomarmos posse, para adquirirmos a herança que Deus nos tem dado, nós temos que ter sabedoria, conhecimento e revelação. A revelação é aquilo que vem de Deus, sabedoria também vem de Deus, mas o conhecimento é aquilo que você adquire, é aquilo que você vai buscar, você vai estudar. Então a importância é você estudar, você buscar conhecimento, investir na sua vida, ler, buscar entender da sua área profissional. Quanto mais você investe em conhecimento, mais capital intelectual você tem. E eu vou dizer uma coisa para você, por exemplo, isso é um ditado dos judeus. Os judeus usam muito a visão dos judeus é essa, eles usam muito isso. Os judeus, como foram perseguidos durante muito tempo, foi a nação mais perseguida da história da humanidade, foram roubados muitas vezes, Os judeus voltaram agora em 1948, que eles voltaram a ser nação novamente, mas o judeu ficou por anos espalhado sobre a terra, roubaram todos os bens, ficaram nem com a roupa do corpo. Então quando você conversa com um judeu, eles falam que a maior riqueza que uma pessoa tem, o maior capital que uma pessoa tem, não é o que ela tem material, palpável, mas é o que ela tem intelectualmente, porque isso ninguém pode roubar de você. Veja, as pessoas podem entrar na sua casa e roubar um bem que você tem. As pessoas podem roubar um carro, roubar uma bolsa sua, uma carteira sua. Elas podem roubar algo material seu, mas aquilo que você tem como cultura, como conhecimento, como inteligência, isso ninguém pode roubar de você. Olha que coisa doida. Se você olhasse para mim e perguntasse para mim assim: Arão, durante esses anos todos da sua vida, você trabalhou bastante, você conseguiu construir um patrimônio físico, e você perguntasse para mim assim: Arão, se você tivesse que optar, você não tem outra escolha, ou você fica com o seu capital físico, ou com o seu capital de conhecimento, inteligência e sabedoria, e tudo que você adquiriu, capital intelectual, você fica com o quê? Mas eu não tenho dúvida de dizer para você, que se eu tiver que escolher entre o capital que eu juntei até hoje, material, e o intelectual, eu sem dúvida nenhuma ia dizer para você que eu vou ficar com o intelectual. Porque se eu ficar com o intelectual, eu vou gerar recursos materiais novamente. Porque o que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho de experiência na vida, o que eu tenho de habilidades que foram sendo desenvolvidas, é algo impagável. O que você tem de conhecimento é algo impagável. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito interessante sobre isso, uma ilustração para você entender o que eu estou ministrando para a sua vida. Isso é um fato verídico. Um navio teve que atracar num porto, porque ele estava com um problema na sua parte mecânica e um problema mecânico no navio. Como essa história de muitos anos é uma história verídica, eu ia falar até tecnológica, mas não é, porque eram muito mais mecânicos os navios antigos. E esse navio deu um problema nessa peça, e não havia ninguém que podia resolver. Tentaram arrumar o navio não conseguia ligar os motores por causa de que uma peça tinha dado problema e não conseguia ligar o motor desse navio. E aí eles tiveram que ligar para uma pessoa especialista, que quando foi feito o navio, ele era o mecânico que acompanhava, era o chefe da mecânica da fabricação daqueles navios. E aí essa pessoa teve que vir de longe, demorou uns 3 dias para chegar. Ela entrou no navio, pediu para entrar na casa de máquinas.
Em meia hora, 1 hora, essa pessoa saiu lá de dentro e o motor do navio estava ligado. E perguntaram para ele quanto era o serviço. E ele falou um valor enorme, monstruoso, um valor enorme. E aí começaram a questionar ele dizendo: não, mas é muito caro demais, você entrou no navio, ficou dentro da casa de máquinas nem 1 hora direito, e você está cobrando essa fortuna. É um dinheiro que eu tenho que trabalhar quase 1 ano, e muitos dos que trabalham no navio aqui têm que trabalhar 1 ano para ganhar o que você está cobrando. Ele disse assim: por que vocês não consertaram o navio então? Por que vocês não pegaram essas pessoas que o que eu estou cobrando de vocês é 1 ano de um trabalhador comum de vocês? Por que vocês não pegaram ele e mandaram arrumar o navio? Por quê? Porque só ele tinha o conhecimento de como arrumava aquilo. Veja a importância do capital intelectual, do seu conhecimento, de você investir em conhecimento e sabedoria. Por exemplo, eu decidi nos últimos anos da minha vida se tornar alguém que resolve problemas. Eu decidi ser um especialista em resolver problemas, principalmente problemas financeiros. Eu sou procurado por centenas, por milhares de pessoas pedindo um conselho na área financeira. Arão, o que eu faço nisso? O que eu faço nisso? O que eu faço naquilo? E eu um dia entendi que o que Deus tinha me chamado para ser é um especialista nessa área. Eu fui investir conhecimento, fui investir, buscar sabedoria do alto e também investir no conhecimento, na prática, investir na minha própria vida. O que eu estou dizendo para você é exatamente isso, que o seu capital de bens intelectual, ele é fundamental para a sua vida, porque você precisa ter conhecimento, também cultura, para que você se torne uma pessoa mais sofisticada, mais elegante, no sentido de sábio, educado, um lorde. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você investe no seu conhecimento cultural, vai mudando tudo. Por exemplo, o meu gosto musical nos últimos anos mudou demais. O meu gosto pela arte mudou demais. Sexta-feira passada, eu fui a um antiquário na cidade onde eu moro, para ver móveis de antiquário. E quem frequenta esse tipo de lugar são pessoas de padrão mais alto, até porque o gosto é mais apurado. Então eu vi muitos quadros, eu vi, por exemplo, uma cristaleira de quase 80 anos, que eu fiquei apaixonado pela cristaleira. Agora, quem gosta disso? Pessoas com um gosto mais requintado, com um pouco mais de cultura. Aí você olha e fala assim: mas você está se gabando, Arão? Não, eu só estou dizendo que eu não tinha esse gosto. Quando eu era uma pessoa muito pobre, quando eu estou falando de pobreza, não estou falando só de pobreza física, nem pobreza material, pobreza mental. Porque tem gente que não tem uma mente rica, ele não tem um capital de cultura legal. Tem gente que só tem dinheiro, ele é tão pobre que só tem dinheiro, não tem cultura, não sabe sentar numa mesa, não sabe ser educado, não sabe respeitar as pessoas. Ele não sabe, por exemplo, tem pessoas que não sabem que quando você chega num restaurante, por exemplo, vou te dar uma dica: quando você chega num restaurante, você nunca cumprimenta uma pessoa dando a mão para ela. Por quê? Porque aquela pessoa lavou as mãos dela para comer. Eu já fui em restaurante que o dono do restaurante vem cumprimentar você dando a mão. Veja, o cara é dono de um restaurante e ele não sabe que isso é totalmente antiético, é falta de etiqueta isso. Quando você chega num restaurante que você vai cumprimentar uma pessoa, você simplesmente olha: tudo bem, oi, você não dá a mão para aquela pessoa. Eu podia passar a noite falando para vocês de algumas etiquetas, alguns comportamentos de etiqueta, que é nobre, que é fino, que você só vai aprender quando você se abrir para crescer culturalmente. Seu gosto por música, sabe, esses tempos atrás, eu estava com um discípulo, eu estava no carro, e nós estávamos falando sobre bom gosto, sobre nos tornarmos pessoas requintadas, pessoas de gosto apurado, pessoas finas, cultas. Eu falei para ele: olha o que eu vou fazer agora. Eu peguei o rádio, entrei no rádio, no FM do meu carro, ele estava comigo, e fui passando estação por estação, parando cada estação, cada canal de música. Cara, todas só tinha lixo.
Só lixo, que eu não vou citar nomes, mas só lixo. É só música de corno, de traindo marido, traindo mulher, música de depressão. Pensa, é só porcaria. Se você ligar o rádio hoje, liga o rádio para você ver, tenta achar alguma coisa que presta, é só porcaria. Você liga a televisão hoje, é só porcaria. De cada 10 programas que é só lixo, você vai encontrar 2 ou 3 que são bons. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Eu gosto de um programa que passa no canal da Globosat, chamado Brasil Visto de Cima, ou Mundo Visto de Cima. Que você que talvez não tem condições de ficar viajando, e principalmente nesse momento de pandemia, até quem tem condições de viajar não está podendo viajar. Viaje por um programa desse. Você quer ter um tempo de lazer, né? Trabalhou o dia inteiro, quero relaxar um pouco, então seleciona o que você vai ver na televisão. E isso é ter uma mente culta, isso é construir um capital intelectual na sua vida, isso é se tornar uma pessoa cada vez mais fina, mais educada, sabe? Uma pessoa com mais bom gosto, com gosto mais refinado. Quando você vai conseguir olhar para um quadro e saber que aquele quadro, conseguir entender, colocar um quadro bonito na sua casa, saber decorar as coisas, saber que quando você põe um sapato preto, você vai colocar um cinto preto. Você não pode colocar um sapato preto e colocar um cinto marrom. Então eu tenho que começar a crescer. Nós precisamos construir também ao longo da nossa vida um capital de bens intelectual. Agora, posso te provar algo? Vou te mostrar na Bíblia, está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, era um cara culturalmente muito mais evoluído do que todos os outros discípulos. Foi por isso que Paulo, agora escute, olha o que eu estou te falando, você pode pensar diferente de mim, mas eu estou tentando te mostrar algo. Paulo, os discípulos, por exemplo, Pedro, o discípulo, a igreja começou através de Pedro. Pedro jamais poderia ter sido papa, como o catolicismo romano ensina, que Pedro foi o primeiro papa. Primeiro que Pedro nunca pisou o pé em Roma. Pedro nasceu e morreu em Jerusalém. Ele era da região da Galileia. Ele nasceu e morreu em Jerusalém. Pedro nunca saiu de lá, ao contrário de Paulo, que foi formado aos pés de Gamaliel. E Paulo foi o que alcançou muitos. Paulo foi o maior fundador de igrejas do início da igreja, principalmente por causa do potencial cultural que ele tinha. Paulo era um cara que conhecia de tudo. Ele chega diante de Roma e diz assim: eu fui formado aos pés de vocês, eu fui formado aos pés de Gamaliel. Se você assistiu o filme Jesus, que eu assisti recentemente, você vai ver Paulo dizendo para Pedro: Pedro, cara, fique tranquilo, cada um de nós temos um espaço. Pedro já era mais chucro, Pedro era um pescador, Pedro entendia de pesca, não era um cara iletrado, cheio de conhecimento. Agora, ouça o que eu vou te falar agora. Olha a importância do conhecimento, de você se preparar. Seu sonho é ser um músico na casa de Deus, ok? E você queria tocar violão. Você gosta de violão. Então você pega o violão, você aprende 3 notinhas, como eu, que sei 3, 4, 5 notinhas. A sua capacidade está completamente limitada. E acredite, o Espírito Santo, ouça o que eu vou te falar agora e receba essa palavra como rema para a sua vida. O Espírito Santo está limitado ao nível que você se dispõe a crescer. Se você vai fazer uma escola de música, se você vai fazer um conservatório, depois você vai fazer uma faculdade de música, aí você conhece tudo daquele instrumento, vai estudar violão durante anos, cara, o potencial do seu uso, o potencial que você tem para Deus usar você é extremamente maior. Por exemplo, uma das coisas que me inspirou, que me animou para fazer psicanálise, é porque eu fui ser pastor, empresário e pastor. E como pastor lidando com pessoas. E eu queria ser um pastor que entendesse melhor do ser humano, para que eu pudesse tratá-los e cuidá-los de uma forma um pouco mais com conhecimento. Então eu fui fazer 4 anos de psicanálise, para conhecer um pouco mais da estrutura de um ser humano, para ser um pastor com um pouco mais de capacidade para lidar com pessoas.
Então entenda a importância de você investir nos seus conhecimentos. Não despreze conhecimento, porque nós os evangélicos, deixa eu falar para nós os evangélicos, nós somos muito religiosos, não no sentido religião que significa religar o homem com Deus, nós somos muito místicos religiosos, no sentido assim, tudo é espiritual, tudo é espiritual, tudo é espiritual, e nem tudo é espiritual. Tem coisas que são espirituais, tem coisas que são materiais, físicas, e tem coisas que são intelectuais. Daniel, quando a Babilônia vence a nação de Israel e leva cativo, ela seleciona, o rei da Babilônia manda selecionar os jovens sem defeito físico, inteligentes, intelectuais, habilidosos. Daniel e seus amigos passaram por um crivo, por uma avaliação do sistema de RH do reinado da Babilônia, que muitos foram reprovados. A Bíblia diz que o rei queria pessoas que tivessem capacidade para trabalhar no palácio. Não era qualquer pessoa, tinha que ser pessoas requintadas, cultas, finas, inteligentes. Então deixa eu dar uma palavra para você: vai estudar, vai se preparar, construa seu capital. Eu posso dizer uma coisa para você? Não fique chateado. Tem uma boa parte de vocês aí, a grande maioria de vocês é da minha igreja. Se você não estudou, se você não se preparou muito bem para a vida, como que você tem uma expectativa de ganhar um salário bom? Você não tem uma formação, cara. Muitos não conseguem arrumar um emprego para ganhar mais de 4, 5, 6, 7 mil reais. Por quê? Porque não investiu, não formou em nada, não sabe fazer nada na vida. Você vai trabalhar de auxiliar o resto da sua vida. Você vai arrumar um emprego, você vai chegar numa empresa, por exemplo, nós estamos nesse momento, você foi dispensado, você vai arrumar um emprego. Você chega numa empresa, eles vão perguntar, você é formado em quê? Você sabe fazer o quê? Você entende computação, você entende isso, você entende aquilo, qual é a sua formação? Você vai falar assim, não sou formado em nada, eu fiz o primário, eu mal sei ler e escrever. Você fez um curso técnico? Não. Você foi fazer um curso para ser eletricista, marceneiro? Não. Você vai passar o resto da vida sendo um servente de pedreiro. E depois você ganha mal e fica reclamando que a vida é injusta, se você não investiu no seu patrimônio intelectual, na sua formação. Ok? Nosso tempo está indo. Falta 15 minutos para me terminar essa ministração. Então eu falei, o tema da ministração de hoje é capital de bens material. Os 3 capitais que nós temos que construir ao longo da vida. Capital de bens materiais, ele é importante, não despreze ele. Aliás, você depende dele para comer. Capital de bens intelectual. E o terceiro, capital de bens espiritual. Porque se você não tiver essa consciência de que você precisa ao longo da sua vida construir um capital de bens espiritual, sua vida será vazia. Sua vida será vazia. Do que adianta chegar ao longo da sua vida, dos seus 70, 80, 90, 100, 110, 120 anos, e você olhar para trás e ver que você alcançou e conquistou muitas coisas financeiramente, materialmente, e até se tornou um intelectual, um poliglota que fala várias línguas, com várias formações acadêmicas, você é um acadêmico de alto padrão, talvez um empresário, um especialista numa determinada área. Então, ao longo da vida, dos seus 60, 70, 80, 100 anos, você construiu um capital de bens material, você tem uma casa, tem 2 casas, tem imóveis, tem bens, tem uma formação fantástica, maravilhosa, formou seus filhos, um engenheiro, até médico, é isso, é aquilo, arquiteto e tal. Mas a minha pergunta é, durante a sua vida, você tem construído capital de bens espiritual? E talvez esse seja o capital que vai diferenciar você de quem não tem Deus. É esse capital que fará toda a diferença nos últimos dias da sua vida. Ouça, o capital de bens espiritual, ele vai fazer toda a diferença na sua vida, e
e principalmente ao longo da sua vida e no final da sua vida. O capital de bens espiritual começa com a sua salvação. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já entregou sua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Jesus veio ao mundo, foi crucificado na cruz, e ali os seus pecados foram derramados. E a única forma de você um dia estar na presença de Deus é se você entregar sua vida para Jesus como Senhor e Salvador. Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar a Deus se não for através de mim. O seu capital de bens espiritual, ele começa a partir do momento que você teve um encontro com Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Puxa, louco, louco. Esta noite baterão a sua porta, diz a palavra. E o que tens? Você trabalhou. Olhe para mim. Vai sair agora do culto online ou vai continuar? É uma escolha. Trabalhou. Conseguiu uma casa maravilhosa. Eu acabei de dizer que isso é maravilhoso. Você construiu uma casa, tem um bom carro, tem alguns imóveis, tem uma renda mensal. Você está sossegado, a pandemia não te pegou. Toda essa situação que nós estamos vivendo, a grande massa da população foi atingida com muitos prejuízos financeiros, mas você não foi atingido porque você está muito bem. Você juntou um patrimônio material. Digamos que você até se tornou uma pessoa muito inteligente, se formou, fez uma faculdade, mas a minha pergunta para você é: e qual é o tamanho do seu capital espiritual? Você já conhece Jesus como Senhor e Salvador? Sua família está em Deus? Olhe para mim, por favor. Eu trocaria tudo o que eu tenho. Eu não tenho dúvidas do que eu estou falando. Eu tenho certeza absoluta, eu já disse isso para Deus várias vezes. E talvez eu vou ser boca de Deus para você agora. Eu entregaria todos os meus recursos financeiros. Eu pegaria todo o patrimônio que ao longo da minha vida eu juntei materialmente, abençoado por Deus. Eu trocaria tudo. Se eu tivesse que recuperar uma filha minha que não quer Deus. O que adianta você ter ganhado tanto dinheiro? Que adianta você ter construído um capital material tão grande, ser tão intelectual, e os seus próprios filhos que cresceram debaixo das suas mãos nem querem ver Deus em nenhuma igreja? Eu acho que você tem que refletir. O que adianta você ter deixado uma estrutura financeira maravilhosa para os seus filhos, mas os seus filhos não conhecem a Deus? Deixa eu só te lembrar outra coisa. A vida passa rápido, viu? Sabe o que eu e você seremos daqui a pouco? Sexta-feira agora, dia 5, eu faço 56 anos. É meu aniversário, sexta-feira. Essa semana eu faço aniversário. 56 anos. Sabe o que eu serei se Jesus não voltar? Sabe o que eu serei? Provavelmente daqui uns 30 anos, 40 anos, se Deus me der vida longa, eu serei uma fotografia num porta-retrato da minha filha, e ela estará mostrando para minha neta: olha a foto do seu avô. E eu vou morrer e não vou levar nada daqui. Sabia que essa aliança que eu tenho aqui, estou com a minha aliança aqui na minha mão. Essa aliança eu não levo embora comigo. Esse óculos eu não levo embora comigo. Essa camisa que eu não levarei comigo. O carro que tem aqui na porta que eu parei da igreja não vai comigo. Os meus bens não vão comigo.
Sabe o que eu vou levar para a eternidade? O que eu investi em coisas espirituais. É só isso que eu vou levar. Vai continuar comigo ou vai sair? Está quase terminando. Mas me deixa ser boca de Deus para você. Você mora numa boa casa hoje, porque ao longo da vida você trabalhou muito. E que bom que você mora numa boa casa aqui na terra. Nenhum problema com isso, eu acabei de ministrar que isso é de Deus. A minha pergunta é, e no céu você vai morar onde? Você tem bastante dinheiro no banco aqui na terra? Quanto você tem no banco, no Celestial Bank? Ah, você sabia que tem o Celestial Bank? Tem o Celestial Bank. Imagina comigo, é uma forma figurada de se imaginar. Do mesmo jeito que existe conta corrente aqui num banco na terra e você vai lá e põe dinheiro, lá no céu também tem um banco, chama Celestial Bank. E ao longo dessa vida aqui na terra, você está enviando para lá reservas. A Bíblia fala que no céu haverá coroas que serão colocadas em nossas cabeças e pedras nessas coroas. Você vai morar aonde no céu? Talvez aqui na terra você não pague mais aluguel, porque você conseguiu ter uma casa própria. Mas você talvez vai ter que pagar aluguel no céu, porque você nem casa própria tem, porque você nunca investiu nada no reino de Deus. Você não consegue ser dizimista. Vai desligar agora o celular? Vai sair do culto online? Pode fazer isso, não tem problema. Mas você é tão pobre, tão pobre. Você é tão focado só nas coisas da terra, só no capital material e intelectual, que você não consegue nem ser dizimista, não consegue ser primiciador nem ofertante. Sabe quando você vai conseguir investir finanças no reino de Deus? Quando os seus olhos e o seu coração entender o que significa capital de bens espiritual. Ao longo dessa minha vida, eu vou completar 56 anos sexta-feira, eu consegui construir um capital de bens material. Mas eu posso afirmar para você que eu também tenho construído um capital de bens espirituais. Eu vivo a minha vida servindo pessoas, servindo a Deus, servindo a igreja. Sou investidor no reino de Deus na área de finanças. Eu estou aqui na sede nossa da comunidade cristã de Sertãozinho, e cada vez que eu entro nesse lugar, eu sinto uma alegria, porque o terreno onde nós estamos aqui era um terreno que era meu. Para construirmos esse prédio, eu doei um apartamento. Depois de ter terminado, também doei outro apartamento. Eu investi no reino de Deus. Quanto você tem investido dos seus recursos financeiros no reino de Deus? Quanto você tem investido do seu tempo no reino de Deus? Você tem tempo para tudo, não tem? Você não falta da academia. Você não deixa de pedalar todos os dias. Você, mulher, fica 1h30 preparando o seu rosto, passando todos os seus apetrechos no rosto, e é maravilhoso. Você gasta 1 hora cuidando do seu corpo, vai para a academia, não falta, mas você não tem tempo para Deus, para ouvir, para ler a Bíblia, para orar, para vir à igreja, para ouvir esse culto online. Seus valores são só terrenos. Puxa, pobre. Existe um terceiro capital chamado capital de bens espiritual. E ele envolve seus investimentos em tudo que envolve o reino de Deus. O único dinheiro que você vai levar para a eternidade é o que você investiu no reino de Deus. É o único. O resto fica tudo aqui. Eu vou terminar essa ministração. Falta 4 minutos. Dizendo algo para você. Eu vou dizer para você o maior contrassenso da vida. Eu gosto muito de contrassensos. O maior contrassenso que eu já conheci até hoje é:
eu só vou levar para a eternidade o que eu dei. O que eu retive vai ficar tudo aqui. Que loucura, cara, não é? Eu só vou levar para a eternidade o que eu dei. Mas não é um contrassenso? Porque se eu dei, eu não tenho mais. Ó, eu dei, então já não tenho mais. Só que eu só levarei para a eternidade o que dei. O que retive vai ficar tudo aqui. Ao longo da sua vida, construa 3 capitais com equilíbrio. Nenhum problema em construir um capital material, nenhum problema em construir e investir em você para um capital intelectual, cultural, mas não deixe de investir no capital espiritual. E espiritual é tudo que envolve você, Deus, a igreja, a casa de Deus. Desde ser fiel nas finanças, como ser fiel no seu tempo, de investir tempo com Deus, de ter tempo e prazer pela casa de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para você hoje. Eu espero que ela seja uma bênção. Existem 3 capitais. Como estão os seus capitais? Como está seu capital material? Talvez ruim porque você é um mau administrador. Como está seu capital intelectual? Talvez ruim porque você é preguiçoso e não está investido no conhecimento para se tornar alguém melhor como profissional e alguém melhor intelectualmente. Faltam 2 minutos. E como está o seu capital espiritual? Quanto você tem investido dos seus bens na área espiritual? Antes de terminar, quero dizer para você que domingo agora, nós teremos ceia do Senhor. Só que a ceia não será servida online, será servido aqui na igreja. Todos os membros da nossa igreja que quiserem participar da ceia vão ter que pegar seu carro, vir aqui com a sua família, protegidos. Nós vamos deixar tudo preparado aqui dentro. Vai entrar, à medida que você chega, toma a ceia, recebe uma oração e vai para casa. Todos os domingos do mês de maio nós teremos ceia. Os 4 domingos de maio nós faremos ceia. Foi algo que Deus colocou no meu coração, de consagrarmos todos os domingos com ceia. E será celebrado. Você vai vir tomar aqui na igreja e voltar para sua casa, tá bom? Na quinta-feira eu vou estar orientando para vocês como será no nosso culto online. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Espero que essa palavra tenha encontrado lugar no seu coração.